Alô, amigos, aqui é o professor Leonel Vargas, através do seu canal. Estou fazendo mais uma aula hoje aqui. Pretendo que vocês colaborem, assistam, deem o seu like, façam as suas notificações aí, né? E acione o sininho para colaborar com o nosso canal. E eu pretendo colaborar com essa aula de hoje, demonstrando para vocês a racionalização de denominadores de frações e também algumas frações que nós vamos resolver e elas têm raiz. Como é que a gente resolve essa expressão com raiz, né? Então nós temos aqui a racionalização seguinte: racionalizar o denominador das frações. Aí eu tenho aqui 3 raiz de 2, 3 sobre raiz de 2. Qual é o fator racionalizante? Raiz quadrada de 2. Então, eu vou pegar e vou multiplicar o 3 por raiz quadrada de 2, e aqui embaixo vou multiplicar a raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2. 3 vezes raiz quadrada de 2 dá 3 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é igual a 2. E aqui ficou pronta a nossa racionalização. Então, racionalizar significa transformá-la ela num valor, num número, né, que retiramos a raiz. Aqui nós temos uma segunda, ó. Nós temos 2 mais raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Então aqui vocês observam que os sinais são simétricos, um é o contrário do outro. Então o numerador eu vou multiplicar por 2 mais raiz de 3 e o denominador eu vou multiplicar por 2 menos raiz de 3, que é uma forma de eu isolar ou retirar essa raiz daqui. Então eu multiplicando 2 mais raiz de 3 por 2 mais raiz de 3, dividindo por 2 menos raiz de 3 e 2 menos mais raiz de 3 aqui. Na hora de multiplicar, o que aconteceu aqui, ó? 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. Depois, raiz de 3 vezes 2 vai dar 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Aqui já está simplificado embaixo, só para vocês entenderem de onde que saiu esses valores aqui. Aqui nós fizemos uma multiplicação algébrica, termo a termo. Então aqui ficou 4 mais 4 raiz de 3 mais 3. Esse 3 é lá da raiz de 3, que multiplicou por raiz de 3, que deu 9, aí dá 3 no caso. E esse 2 aqui vezes esse 2 deu o 4 que está aqui. Depois nós vamos somar os coeficientes aqui, ó. 4 mais 3 dá 7. E o 4 raiz de 3 aqui permanece junto. Então ficou 7 mais 4 raiz de 3 sobre 1. Porque 4 menos 3 é 1. Não precisa colocar o 1 aqui embaixo. Já está resolvida essa racionalização aqui também. E aqui eu tenho uma expressão onde aparece a raiz quadrada. Eu tenho uma fração aqui 3/5. Estou adicionando uma raiz de 81/36 e estou subtraindo de uma raiz de 25/16. Aí o que acontece? Aqui é a mesma coisa que ter duas raízes. A raiz de 81, raiz de 36. Então eu retiro a raiz de 81, que é 9. Retiro a raiz de 36, que é 6, ficou 9/6. Retiro a raiz de 25, que é 5. Retiro a raiz de 16, que é 4. Ficou 5/4. Nunca se esquecendo dos sinais de associação. Aqui é mais e aqui é menos. Então fica 3/5 somados com 9/6, subtraído de 5/4. Eu posso somar direto isso aqui? Não pode somar. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. O que tem que fazer? Tem que fazer o MMC, que a gente chama de fatoração, decomposição em fatores primos.
Então eu vou fazer o MMC de 5, 6 e 4. Tá aqui, ó. 5, 6 e 4. Como eu tenho 2, que dá para dividir por 2 aqui, o 4, e tenho o 6 que dá por 2, eu começo dividindo pelo primeiro fator primo, que é 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, e o 5 não dá, por enquanto, né? Permanece ele, baixa ele. Agora ainda tem o 2 aqui que dá por 2. 2 por 2 dá 1, o 3 não dá por 2 e o 5 não dá por 2. Então sobrou aqui o 5 e o 3. Agora eu vou dividir por 3, que é o próximo número primo. 3 por 3 dá 1, baixa o 1 que já foi dividido aqui e baixa o 5. Agora só dá por 5. Divide por 5. Quando fica tudo 1 aqui na divisão, é porque você decompôs tudo certinho. Agora vamos multiplicar os fatores que nós encontramos. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então o meu MMC aqui é 60. 60 passa a ser o denominador comum de 5, 6 e 4. Aqui, ó, 60 passa a ser o denominador. Aí o que eu faço? Eu tenho que ver um número que multiplicado por 5 dê 60. 12. E aí eu multiplico pelo numerador. Ou posso fazer pelo caminho inverso. Eu pego 60, divido por 5, dá 12, multiplico por 3, dá 36. Eu acho esse o caminho mais fácil. Eu faço assim. 60 por 6 dá 10, 10 vezes 9, 90. 60 dividido por 4 dá 15, 15 vezes 5, 75. Nunca se esquecendo dos sinais de associação. Aqui é mais e aqui é menos. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou somar 36 com 90, vai dar 126. E vou subtrair de 75, 60 avos. Então, 126 menos, ó, aqui eu fiz uma continha. 126 menos 75 aqui, vai dar 51, 60 avos. 51, 60 avos, 51 dá para simplificar por 13, 60 dá por 3. 51 por 3 dá 17, 60 por 3 dá 20. Ficou 17, 20 avos. Aqui a gente diz que ficou irredutível. Aqui não dá mais para simplificar, porque 17 é um número primo, ele só dá para dividir por ele e pela unidade. E aqui ficou tudo prontinho. Essa é a contribuição da aula de hoje. Então espero que vocês deem o seu like. Parabéns para vocês. E uma boa segunda-feira, 21 de junho, né? Início de inverno, um dia frio. E nós estamos aí, né? Participando aí, contando com a colaboração de vocês. Um abração, é o professor Leonel Vargas na área.